Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu estou aqui para te falar sobre os riscos que existem quando um banco entra com uma ação judicial contra você. O meu nome é Márcio Vieira, eu sou um dos sócios aqui da VMB Advocacia, eu sou advogado, sou professor de direito bancário, eu estou no mercado bancário há mais de 30 anos, estou na advocacia bancária há mais de 20 anos. Bom, vamos lá então. As ações mais comuns que os bancos podem entrar contra os seus clientes que estão em débito são as ações de execução, ação monitória, ação de cobrança e ação de busca e apreensão. Essas são as mais comuns. Pode até haver alguma outra, mas essas são as mais comuns. Quais são os riscos? Bom, toda ação judicial, a pessoa entra, o banco entra para ganhar ação, né, com o objetivo de ganhar ação. Bom, se o banco atinge esse objetivo, se ganha a ação de você, você está sujeito a algo que se chama sucumbência. O que é a sucumbência? A sucumbência significa que você precisa pagar os honorários do advogado do banco, tá? E num percentual que pode variar entre 10% a 20% do valor que o banco atribuiu à causa. Então, se for R$100 mil, pode ser de 10 mil a 20 mil reais. E mais as custas judiciais. O que é isso? As custas que o banco pagou lá para o Poder Judiciário para poder ingressar com a ação, iniciar a ação, quem perde a ação tem que reembolsar, né? Devolver, pagar para o banco, né, essas custas. Então, essas custas podem variar de 3, 5, 10, 20 mil reais algumas vezes. Tá? Então, esses são os riscos. Bom, existem algumas maneiras que a gente lida para poder diminuir esses riscos, né? Primeira coisa, a gente faz toda a avaliação técnica do processo, porque, claro, você só vai ter que pagar isso se o banco ganhar ação. Se o banco não ganhar ação, você não vai ter que pagar, né? Se você ganhar ação, né, é o banco que vai ter essas despesas, né? Vai ter que algumas custas que você tenha reembolsado, coisas assim, né? Então, a gente faz a primeira coisa, a avaliação técnica. A gente avalia também, todo caso que chega para nós, toda pessoa que contrata o nosso serviço, a gente avalia a possibilidade de uma coisa que se chama gratuidade da justiça, que também tem o nome de assistência judiciária gratuita. O que é isso? A lei prevê que para algumas pessoas que têm uma renda um pouco menor, que se ocorra a dispensa dessas custas e logo a dispensa do risco da sucumbência. Então, quem tem a gratuidade da justiça, mesmo que venha a perder a ação, não vai ter que pagar os honorários do banco, não vai ter que pagar essas custas judiciais que o banco já pagou para entrar com a ação. Então a gente sempre avalia. Claro, em alguns casos, quando a gente consegue isso, a gente diminui muito o risco. E ainda assim, preciso dizer que esse risco, mesmo para quem tem gratuidade, não é zero. Ele é muito próximo de zero. Na prática é zero, mas eu digo que é muito próximo por quê? Porque se em até 5 anos o banco provar que a situação dessa pessoa modificou, que hoje ela tem condições de pagar essa sucumbência, ela vai ter que pagar. Tá? Essa é uma situação. E aí, a outra situação é a seguinte: nós fazemos uma avaliação técnica, tão logo contratados, fazemos uma avaliação técnica para identificar os casos, no seu caso concreto, as situações que podem ser trabalhadas, defendidas no processo judicial. Há algumas situações em que a estratégia processual a gente já sabe de antemão, porque trabalha com isso há muito tempo, que acompanha as decisões que os tribunais vão tendo em casos semelhantes. A gente sabe que é muito baixa a possibilidade, pela via do processo, de conseguir alguma alteração naquele contrato. Ou seja, se a gente simplesmente vai lá e apresenta uma defesa, por exemplo, na ação de execução, a defesa chama-se embargos à execução. Se a gente apresenta uns embargos à execução, como se diz na gíria, né, uns embargos furados, sem fundamentos, a gente vai estar expondo o nosso cliente a esse risco da sucumbência. Então a gente faz essa avaliação prévia, a gente conversa com o cliente, expõe isso para o cliente, e aí, em conjunto, a gente toma a decisão, muitas vezes, de não apresentar os embargos, não apresentar a defesa. Isso não é nenhuma maluquice, porque a gente segue acompanhando o andamento, por exemplo, da execução, ou da ação monitória, da ação de cobrança, ação que tiver, né, em andamento. A gente tem outros meios para intervir no processo sem ter o risco da sucumbência, não é? E também a gente trabalha muito fortemente com a negociação estruturada e profissional. Aqui na área do direito bancário, muitas coisas se resolvem através de um procedimento de negociação estruturado, profissional. Aí você pode dizer, não, mas a negociação eu mesmo posso fazer. Sim, claro que pode. Mas a experiência, as estatísticas mostram que toda vez que se faz uma negociação por meio de um profissional, os resultados são muito melhores. Tá? A gente tem casos e casos, exemplos e exemplos. Então a gente tem a tranquilidade de orientar o nosso cliente quando a gente faz uma boa avaliação prévia para não apresentar a defesa dentro do prazo,
para diminuir esse risco da sucumbência, e a gente trabalha então nessa negociação estruturada, porque a gente tem, de acordo com o perfil, com a avaliação prévia que a gente fez do seu caso, a gente já vai ter condições de saber se aquele caso concreto tem uma chance maior ou menor de se resolver através de um acordo que muitas vezes vai chegar a uma condição muito melhor do que se a gente tivesse ganhado tudo no processo judicial. E a boa notícia é que os casos que acabam em acordo também resolvem esse risco da sucumbência. Eventualmente até sim vai ter que se pagar alguma coisa de honorários para o advogado do banco, mas quando a gente olha o valor total que a pessoa vai ter que pagar, acaba sendo muito mais vantajoso sim, tá? Então é isso, gostaria de fazer esses esclarecimentos. Se você tem alguma dúvida a mais, contate a gente aqui no escritório, que a gente vai ter o maior prazer de te dar todas as orientações que estiverem ao nosso alcance, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.